Hoje eu estou aqui na mesa para a gente bater um papo sobre bebida é pecado ou não é? O que a Bíblia diz sobre isso e como eu devo me portar perante as Escrituras. Como cristão, eu posso beber ou não posso? Como cristão, eu posso ter essa prática ou não? Eu creio que essa dúvida não é só de jovens, mas é de muitas pessoas que estão há muito tempo na fé, muitas pessoas que estão começando agora na fé, tem essa dúvida no seu coração. Cara, eu tinha a prática da bebida. Será que eu continuo? Será que é pecado? Como que eu devo prosseguir com isso? Como que eu devo caminhar sendo cristão debaixo da luz da Bíblia? E eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar muito a sua vida e eu quero que edifique também muitas outras vidas. Então eu queria que você já deixasse um like aqui, se você não é inscrito, se inscreve no canal e encaminhe esse vídeo para pelo menos 5 amigos, para que eles também tenham essa clareza no coração deles, na mente deles, se bebida é pecado ou não é. Como eu devo me portar sendo cristão, tendo a prática da bebida ou não tendo a prática da bebida. Fato é que muitas pessoas usam um versículo que eu vou citar daqui a pouco para justificarem a prática da bebida. Eu já conversei com algumas pessoas sobre o assunto, pessoas que bebem, pessoas que não bebem, e elas usam muito esse versículo para fundamentar aquilo que elas querem praticar, que no caso que a gente está falando é a prática da bebida. E está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Muitos usam esse versículo para fundamentar, entre aspas, a sua prática da bebida. A verdade é que a Bíblia, em nenhum capítulo, versículo ou livro, vai falar se bebida é pecado ou não é. Ela não tem um versículo exato falando beber é errado, é pecado, você não pode beber. O que a Bíblia vai falar é: nós não podemos nos embriagar, nós não podemos ficar bêbados, nós não podemos sair cambaleando por aí, dando mau testemunho. Mas ela nunca aponta, de fato, exatamente falando bebida é pecado. Meus irmãos, o fato é que muitas pessoas utilizam desse versículo para sustentarem a sua prática, para sustentarem aquilo que eles querem continuar praticando. Às vezes você veio de uma linhagem de bebida, se converteu ao cristianismo e você quer continuar com essa prática. Ou às vezes você conheceu isso e quer continuar praticando a bebida, o golinho, o vinho. A Bíblia, de fato, ela não vai nos pontuar de uma forma exata falando aonde que é pecado ou não é. Mas pensa comigo. E o primeiro ponto eu quero começar falando com você. Esse versículo fala pra gente não se embriagar e deixar se tomar pela libertinagem. E aí você falou, Wesley, mas não pode se embriagar. Tá certo, você não pode se embriagar, você pode tomar um pouquinho. Mas a segunda parte desse versículo também é verdade, precisa ser uma prática na sua vida. Se você tem esse versículo para sustentar a sua prática da bebida, você precisa ter ele também para você ser cheio do Espírito Santo. E você que pratica isso, esse golinho de bebida, será que você considera a parte B desse versículo sendo cheio do Espírito Santo? Você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo? Aí já começa a primeira reflexão que eu quero deixar pra gente aqui. Se a gente tem a prática da bebida, será que de fato a gente também tem a prática de ser cheio do Espírito Santo, de ser transbordante do Espírito Santo? Aonde a gente vai, a gente está exalando a presença do Espírito Santo? O segundo ponto aqui que eu quero trazer para vocês é: não é pecado beber. A Bíblia não dá esse ponto, mas a gente precisa sempre pensar no próximo. Será que se você bebendo, o seu próximo está sendo escandalizado? Será que você bebendo, o seu próximo também está enfraquecendo na fé por conta da sua atitude? Será que você tendo a prática da bebida, você não está levando o outro a pecar? Irmãos, fato é que muitas vezes nós fazemos coisas que pra gente, nós achamos que nós somos fortes, nós fazemos, mas nós não pensamos no próximo. Talvez o próximo não tenha a maturidade que a gente tem. Talvez o próximo não tenha o entendimento que a gente tem. Talvez o próximo não está no mesmo nível de fé que a gente está. E a gente vai fazendo não só a questão da bebida, outras coisas na nossa vida. Eu tô falando da bebida porque o vídeo é específico para isso. Então muitas vezes você tá tendo a prática da bebida porque você tem uma maturidade na fé, mas será que a pessoa que tá do seu lado vendo isso, ela tem a mesma maturidade que você e ela vai conseguir estar na mesma linha de raciocínio que você? Ou será que essa pessoa tá pecando? E aí eu entro nesse versículo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Ele diz assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, mas para não fazer meu irmão tropeçar. Paulo, ele deixou de comer carne porque estava fazendo o irmão dele pecar. Será que nós temos esse pensamento, essa atitude, esse nível de fé de entender, cara, eu tô fazendo meu irmão pecar, eu preciso parar com isso. Eu preciso parar de beber, eu preciso parar de ter essa atitude, eu preciso parar de agir assim. E aí em Romanos capítulo 14, versículo 21, Paulo vai falar assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão
a tropeçar. Então Paulo, ele não está falando só do vinho ou só da carne, qualquer outra coisa que vai fazer o meu irmão tropeçar. Seja uma atitude na faculdade, no trabalho, seja uma fala dentro da sua empresa, seja uma fala dentro da sua família, como você se porta dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da igreja. Se isso está fazendo o seu irmão tropeçar, irmão, eu acho que é o momento de você refletir e ver se faz sentido você parar de ter a prática da bebida. Porque não faz sentido você ser cheio do Espírito Santo tendo a prática da bebida e levando outras pessoas a tropeçarem naquilo que você faz. Isso não é o verdadeiro evangelho. O meu irmão, ele tem que olhar para mim e falar, cara, ele reflete Cristo. A vida dele é irrepreensível, a vida dele é reta, a vida dele é íntegra. Então, se a sua prática tem feito seu irmão tropeçar, eu acho que tá no momento de você parar e refletir. Cara, eu acho que eu preciso parar com essa prática. Não dá mais para mim beber. Mesmo não sendo pecado, a Bíblia falando exatamente, tem alguns princípios que a gente tem que analisar e ver se faz sentido com a nossa vida. Tá fazendo sentido ou não? O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é, irmão, imagine só uma família que tá procurando uma ajuda de um parente, de um filho, de um sobrinho, de um primo que tem problema com bebida alcoólica. Eles já tentaram vários recursos, já foi em clínica, já internou, já fez isso, já fez aquilo, já, cara, levou pra benzedeira, cara, já fizeram de tudo. Qual que vai ser o último recurso dessa pessoa? Eu e você aqui agora na mesa. Me fala pra mim, qual que é o último recurso dessa pessoa? É ir pra igreja, irmão. É levar essa pessoa pra igreja. Aí ele chega na igreja, ele olha pro lado e vê o irmão que tem a prática da bebida. Como que essa pessoa vai poder ajudar? Como essa pessoa vai se recuperar? Como essa pessoa vai poder ser ajudada nesse momento? Se a gente tem essa prática. Beber é pecado? Não, mas se leva o meu irmão a pecar, se eu não consigo ajudar uma família porque eu tenho a prática da bebida, isso não está fazendo sentido. E a gente entra naquele versículo que Paulo falou. Se eu preciso parar de comer carne para ajudar o meu irmão a não tropeçar, eu vou parar. Seja vinho, seja peixe, seja lá o que for, eu vou parar. E eu quero falar o terceiro ponto com vocês. A Bíblia fala que bebida não é pecado explicitamente, mas por lei, se a gente tomar uma taça de vinho e passar no bafômetro, isso já acusa ela como alcoólatra. E ela não pode estar dirigindo, o carro dela é apreendido. Se por lei já tem essa prática, por que a gente não pode ter esse entendimento de que, cara, eu não posso me dar o luxo de tomar uma taça de vinho, porque eu posso ser apreendido, eu posso perder meu carro, eu posso perder minha carteira de habilitação. Olha o nível que a gente chega, uma taça de vinho. Não é pecado a bebida, mas uma taça de vinho, por lei, fazer você perder seu carro ou sua habilitação. E você está impedido de dirigir aqui no Brasil. Eu quero trazer uma quarta reflexão para você. Cara, imagine só uma pessoa que você ama tanto e admira tanto como pastor, como pregador da palavra. Você fala, cara, esse cara eu admiro tanto, ele é tão bíblico, a vida dele é tão irrepreensível, ele tem uma família muito estruturada, eu amo ver esse cara pregar, as palavras dele são sensacionais, a vida dele, da família dele é irrepreensível, cara, e eu gosto muito dele. Agora imagine só se você vai num culto que esse cara está, de repente acaba o culto, ou antes de você entrar no culto, você vira a esquina para chegar na igreja e você vê esse cara sentando, tomando uma taça de vinho ou um copo de cerveja no qual ele não se embriaga. Quando ele subir em cima do altar, qual é a primeira coisa que você vai falar? Cara, esse cara tava bebendo agora, ele vai pregar sobre pecado, ele vai pregar sobre alguma coisa? Como que eu vou dar tal importância para isso? De fato é que a prática daquele pastor que você tanto ama tá fazendo com que você peque. Tá fazendo com que você enfraqueje na fé, tá fazendo com que você não continue a sua jornada na fé, tá te escandalizando. E se isso tá te escandalizando, a gente volta para aquele versículo. Esse pastor, ele não poderia estar bebendo ali, ele não poderia estar fazendo essa prática, ele não poderia, por quê? Porque ele tá levando as ovelhas dele a pecarem, a saírem da fé. O que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo não é impor algo que vocês têm que fazer ou deixar de fazer. Eu tô trazendo alguns pontos que, de fato, não é pecado, mas faz muito sentido e é muito bíblico aquilo que Paulo fala. Se a gente está fazendo o nosso irmão tropeçar, ou seja, a gente está fazendo alguém ter menos fé por conta da nossa prática da bebida ou por qualquer outra coisa. Eu estou falando da bebida porque a gente está aqui exatamente falando desse vídeo. Se isso está fazendo o seu irmão pecar, eu acho que está no momento de você parar. Porque a Bíblia fala que o sangue dele vai ficar nas suas costas. Então é algo para a gente se pensar. Cara, a bebida não é pecado. A Bíblia fala que a bebida não é pecado. Mas se está fazendo o meu irmão pecar, cara, eu não devo fazer, eu não tenho que fazer. Eu tenho que ter uma vida reta, irrepreensível. As pessoas têm que olhar para mim, mesmo não tendo nenhum cargo. Pastor, missionário, evangelista, mestre, profeta. Mesmo eu não tendo nenhum cargo. O único cargo que eu preciso ter é, se eu aceitei Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida,
Agora eu sou um pequeno Cristo e eu preciso manter uma vida reta ao Senhor. Então eu trouxe algumas reflexões para a gente analisar. É pecado ou não é? Eu posso fazer ou não posso? E o último versículo que eu queria compartilhar com vocês está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que diz assim: tenham cuidado, porém, para que a liberdade que vocês têm não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. A Bíblia tem a seguinte fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E juntando com esse versículo que a gente acabou de ler, 1 Coríntios 8, 9, a gente traz o entendimento que se a liberdade que a gente tem, que a gente usa, que a gente faz dela, tá fazendo o nosso irmão tropeçar, irmão, essa liberdade nós temos que parar com. Muitas pessoas veem: Wesley, eu posso fazer tatuagem? Eu posso beber? Eu falo: qual que é o propósito disso? O que você quer fazendo tatuagem? O que você quer fazendo a prática da bebida? É só para você satisfazer um desejo do seu coração? É só para você satisfazer um desejo da sua carne? É só para você matar aquilo que você tanto gosta? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente abre mão de tudo. A gente está morto para viver para Cristo. As nossas vontades ficam para trás. Nós não somos capazes de largar um copo de bebida, um copo de vinho, para que outras pessoas possam se firmar na fé, outras pessoas possam crescer na fé, possam se achegar à fé de Cristo. Será que de fato nós estamos amando Jesus ao ponto de abandonar todas as coisas? Se a gente ama Jesus de fato, como a gente fala no púlpito, se a gente fala nas nossas células, se a gente fala no nosso trabalho, mas a gente não é capaz de deixar de fazer uma tatuagem por amor a Cristo, porque aquilo vai escandalizar o nosso irmão. Não quer dizer que seja pecado ou não, a gente não está falando que é pecado ou não é, a gente está falando ao ponto de entender que ser cheio do Espírito Santo é ter esse entendimento. Cara, o meu amor por Cristo vale mais do que um copo de bebida, o meu amor por Cristo vale mais que uma taça de vinho, o meu amor por Cristo vale mais do que eu fazer a minha vontade, o meu desejo. Então eu quero trazer essa reflexão pra gente, e eu acredito que você talvez nunca tenha pensado dessa forma. Beber é pecado? Será que o meu desejo é maior do que o meu amor por Cristo? Irmão, se a tua liberdade está fazendo você pecar, para com isso. Se a tua liberdade está fazendo você escandalizar o próximo, para com isso. Eu quero que vocês reflitam sobre esse vídeo. E eu também quero saber a sua opinião. Se inscreva nesse canal e deixa seu comentário aqui. O que você acha sobre a bebida alcoólica? Para você faz sentido? Você acha que não é pecado, mas esses exemplos, esses princípios que eu citei aqui, faz sentido a gente refletir, parar de ter essa prática? Ou Wesley, não concordo com você. A prática não me inibe de ser cheio do Espírito Santo. O que esse vídeo trouxe para você? Eu quero tanto saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Valeu!